Jesus não pensa nos novos convertidos como súditos de um rei, mas ovelhas de um pastor. E aí Jesus alerta, avisa Simão do que ele havia de passar. E não demoraria muito, a fé de Simão seria provada. A fé no sentido de fidelidade. O quanto Simão estava disposto a seguir, até onde ele estava disposto a ir com Jesus, o quanto ele estava disposto a sofrer com Jesus ou por Jesus, o quanto ele estava disposto a passar pelo descrédito ao invés da fama, da humilhação ao invés da honra, o quanto ele estava disposto a padecer por aquele que ele disse que era seu mestre. A fidelidade de Pedro seria provada. E a vontade do inimigo era fazer como se fazia o trigo, separar o trigo da palha. Exigia um processo onde se batia o trigo e só depois se peneirava o trigo para separar os grãos dos pedaços de palha. Mas o processo era doloroso. Jesus estava dizendo que Satanás queria colocar Pedro numa prova de dor. Jesus avisou Pedro, e Pedro, ele não entendeu que ali era um aviso. Pedro não entendeu que ali não era uma possibilidade, ali era algo que havia de acontecer. E aqui eu tenho para nós a primeira lição. Às vezes nós ficamos desapercebidos, nos falta o que foi proposto domingo passado, nos falta vigilância, porque quem está em estado de vigilância, ele está em estado de atenção. Ele está ligado, ele está apercebido das coisas, ele está atento. E às vezes nós caímos em muitas ciladas, nós falhamos, nós somos enredados em situações porque deixamos de dar crédito aos avisos de Deus. Jesus disse: Satanás pediu para te peneirar como peneira o trigo, mas eu roguei ao Pai. E Jesus segue: quando tu te converteres, fortalece o teu irmão. Senhor, eu estou disposto. A resposta de Pedro foi: eu estou disposto a seguir contigo, até se preciso for a morte. Não, você não está entendendo, Pedro. Você vai passar por um processo, esteja preparado, era o aviso. Nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus. Tem avisos que é cuidado, você pode cair. Cuidado, tem uma armadilha logo ali à frente. Fique atento. O inimigo está querendo te enganar. Mas neste caso, o aviso é: esteja pronto, você vai ser provado. Esteja preparado, você vai ser provado. Não é uma possibilidade.
É uma realidade. Futura, mas é uma realidade. E eu tenho visto, e já tenho avisado a igreja do processo, da luta que nós entramos e que está sendo travada, e que o inimigo vai se aproveitar desses dias maus para tentar nos destruir, nos afastar da presença, arrebatar dos nossos corações a nossa fé. No caso de Pedro, a provação é: a tua fidelidade vai ser provada, Pedro. No nosso caso, eu tenho anunciado, irmãos, estejam atentos, o inimigo vai se aproveitar de situações para tentar roubar a nossa fé, para tentar nos afastar de Deus, nos desviar do propósito de seguir e servir a Jesus até que Ele nos chame. Tá bom, ali foi o próprio Jesus falando a Pedro, mas nos dias de hoje, o Senhor Jesus fala pelo seu Espírito, e o seu Espírito fala por meio da boca dos crentes, por meio dos pregadores, por meio dos mensageiros, portadores da palavra. E eu tenho anunciado, os irmãos estejam preparados, se vistam das armaduras, se armem com as armas espirituais, busque a palavra, porque pela palavra você vai discernir a ação do diabo e também vai estar pronto para reagir a ela. Ore, oremos. Mas se eu não estiver sendo levado a sério, é possível que durante essa semana não se orou. É possível que durante esta semana, dado o evento do grande feriado, o que se pensou foi em como aproveitar o feriado. Se pode até aproveitar o feriado desde que não se baixe a guarda, porque nós estamos sob ataque. Pedro só não foi pego de surpresa porque lhe foi avisado, mas tão desavisado estava ele que ele só vai se aperceber quando o galo canta pela terceira vez. E Jesus vem saindo e olha para ele. A Bíblia diz que Pedro foi atingido, e Pedro ficou contristado com aquela situação. Ele foi avisado, mas ele não levou a sério. E ele passou por tudo aquilo. Ele poderia passar de uma outra forma se ele estivesse vigilante, se ele estivesse mais consciente do que Deus lhe avisara. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender que nos últimos dias Deus fala por meio da sua palavra e por meio daquele que prega a sua palavra. Deus fala também por meio de profecia. Mas na nossa realidade, o meio mais comum de Deus falar é por meio da pregação da sua palavra. E por meio da pregação da sua palavra tem sido anunciado: vamos vigiar. O inimigo está vindo com tudo. E alguns já estão ficando para trás. Alguns estão caindo pelo caminho. Porque eu não sei o que se passa no coração de alguns. Eu não sei se pensa que quem sobe a este altar e tem o privilégio de pregar nesse púlpito,
está tem a intenção de preencher um tempo no culto ou de trazer uma palavra de conforto. Não, não, irmão. Pelo menos quanto à minha pessoa, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu procuro trazer a palavra de Deus conforme a necessidade da igreja Manancial, conforme nós estamos precisando ouvir. Eu levo muito a sério a oportunidade que eu tenho de aos domingos estar aqui transmitindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, assim como eu levo a sério e busco no Senhor qual é a palavra, devem aqueles que ouvem levar a sério. E eu quero repetir, nós estamos num período de guerra, de batalhas mais intensas, como eu preguei no domingo passado. Nós estamos numa guerra, mas existem períodos em que as batalhas são mais intensas, são mais renhidas, e nós estamos neste tempo. Portanto, estejamos atentos, vigiemos. Mas o Senhor Jesus garante a Pedro que, embora Satanás tenha pedido o direito de peneirar Pedro, mas Jesus diz: eu intervi, eu pedi em teu favor, eu intercedi por você, eu me coloquei ante a presença do Pai por tua alma. Nós temos, assim como Pedro, esta garantia. Que garantia? Satanás, ele não pode nos afligir, ele não pode nos tocar, ele não pode fazer nada conosco sem que antes ele tenha de Deus o Pai a permissão. E além da permissão do Pai, nós devemos contar com a intercessão poderosa do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Nós temos um poderoso intercessor junto ao Pai, o seu nome é Jesus. E nós temos a garantia que não nos é permitida a provação, por mais que o Senhor permita, nós não passamos por provação além das nossas forças. Aleluia, Deus não nos permite passar por aquilo que nós não temos resistência para perseverar e vencer. Tudo aquilo que nós passamos sobre a supervisão divina. Aleluia, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Glória a Deus. Não nos vem provação além das nossas forças, e com a provação Deus ainda nos dá o escape. Aleluia, nos dá o escape. O escape é aquela oportunidade de, no meio da tribulação, a gente buscar um fôlego novo, aleluia, um renovo das forças e continuar lutando, sabendo que o Senhor está supervisionando esta luta, o Senhor está supervisionando esta prova. Ele não nos permite ir aonde nós não temos condições de chegar. Eu roguei ao Pai. Nós temos esta garantia. Portanto, por mais laborosa, dolorosa, prolongada que sejam as nossas lutas, se estamos nela, se estamos em uma prova, o Senhor sabe que nós podemos vencer.